Fala aí, caçadores, como é que vocês estão? Espero que vivos e bem. Eu sou o Neno e nesse compilado de hoje eu reuni várias informações sobre criaturas, onde vocês vão descobrir de que parte do Brasil elas são, como derrotar e as habilidades que elas têm. Então se você tá empenhado em criar o seu próprio monstruário, nesse vídeo você vai fazer muitas anotações. E por falar em monstruário, o meu monstruário, esse aqui, lança em agosto. Tá chegando a hora, eu ainda não tenho a data certinha pra falar pra vocês, mas assim que eu souber eu venho aqui e aviso, tá bom? Outro recado importante antes de começar. Eu faço live aqui no YouTube jogando e conversando com vocês toda terça e quinta às 14 horas no horário de Brasília. Então não esquece, e se você já frequenta as minhas lives, por favor comenta aqui pra eu saber quem é você e te deixar um oi. Ah, última coisa, esse mês vai começar uma série minha animada aqui no Shorts. E eu quero muito saber a opinião de vocês porque eu tô muito animado pra isso já faz um tempo. E assim, tá ficando tudo muito lindo, o animador que tá fazendo é muito bom. E olha só como eu fiquei na versão de desenho. Então quando começar, por favor, me digam sempre o que vocês acharam, tá? Bom, agora chega de enrolação e vamos pro compilado. Curiosidades rápidas sobre a alma de gato. O alma de gato é uma criatura fantástica brasileira mais encontrada no norte e no nordeste do país. Ele surge como sombras e vultos e produz sons aterrorizantes para causar medo em quem o vê. Você precisa controlar o seu medo e aí ele vai se transformar em um gato ou em uma ave cor de ferrugem. Só depois que ele toma forma você vai conseguir matá-lo. No lugar onde você enterrá-lo vai nascer uma planta e quem comer as folhas dessa planta pode ficar invisível. Não existem amuletos ou simpatias que possam afastá-lo, só resistir ao medo. Então boa sorte, caçadores. Tchau. Curiosidades sobre a besta fera. A besta fera é uma criatura brasileira que muitos acreditam se tratar do próprio diabo. Metade homem e metade cavalo, essa criatura costuma correr em noites de lua cheia até chegar em um cemitério e desaparecer. Os cachorros de rua costumam acompanhar a besta fera. Em algumas situações ela surra esses cachorros e os barulhos são terríveis de ouvir. Dizem que quem olha pra besta fera enlouquece na hora, mas se recupera em alguns dias. Para afastá-la, faça a oração do credo para que ela continue seu caminho até o próximo cemitério. Boa sorte, caçadores. Tchau. Curiosidades rápidas sobre as bruxas brasileiras. A lenda da bruxa é exatamente o contrário da lenda do lobisomem. Nasce bruxa, a sétima filha de uma família de 7 irmãs. Pra acabar com a maldição, a filha deve ser entregue como afilhada da irmã mais velha e ser batizada como Benta. A bruxa só consegue cumprimentar com a mão esquerda, então como ela muda de aparência, você pode reconhecê-la dessa forma. A bruxa brasileira também é capaz de atravessar qualquer fresta, então não adianta só trancar a porta quando você estiver lutando contra uma, ela pode passar por baixo. Tesouras abertas, estrela de Salomão e sal nas janelas e portas podem afastá-las, então boa sorte, caçadores. Tchau! Curiosidade sobre o capelobo, o lobisomem brasileiro. O capelobo é uma criatura peluda humanoide com cabeça de anta ou tamanduá. Seus pés têm forma de fundo de garrafa. Dizem que se transforma em capelobo aquele que passa da hora de morrer. O capelobo se alimenta de cérebro e sangue. Ele enfia sua tromba pelo ouvido da vítima e suga a massa cefálica. Ou suga seu sangue pela veia carótida. Para matá-lo, basta atirar ou dar uma facada em seu umbigo. É uma criatura mais comum no norte e no nordeste do país, então boa sorte, caçadores. Tchau! A primeira espécie a habitar a Terra. Você sabia que alguns povos acreditam que a primeira espécie a habitar o planeta Terra era dotada de poderes de cura? Os caruanas eram criaturas boas que teriam vivido por aqui na época em que a Terra era tomada por água. Eles ainda construíram 7 cidades encantadas quando chegaram que ainda podem estar por aí. Reuni diversas informações sobre eles e fiz um vídeo completo no meu canal, o link tá aqui no meu perfil. Curiosidades rápidas sobre corpo seco. Se transforma em corpo seco alguém que tenha feito muito mal durante a vida, inclusive pra própria mãe. Se quando essa pessoa morrer ela for recusada por Deus, pelo diabo, pela terra, pelos vermes, pelos abutres, ela volta pra terra como corpo seco. O corpo seco costuma sair da terra no período de quaresma e também na sexta-feira santa, quando dizem que os portais pro mundo espiritual estão abertos. Durante suas assombrações dizem que os gritos do corpo seco são tão altos que podem causar surdez. Se você quiser saber como se mata o corpo seco, clica aqui no meu perfil que tem o link do meu Instagram e segue lá que eu tô ensinando nos stories. Tchau! Curiosidades sobre a cuca. A cuca é uma espécie de bruxa do Brasil que também possui habilidades e fraquezas. Diferente do que a maioria pensa, elas não são jacarés, e sim um ente feio, velho e todo desgrenhado. Dizem que a cuca nunca dorme e que isso só acontece a cada 7 anos, e só aí você vai ter uma chance de conseguir pegá-la. Imobilizá-la e fazer com que uma gota d'água caia intermitentemente em sua testa é a pior tortura para uma cuca, e ela tem muito medo disso. Para detê-la, você precisa espalhar facas pela casa, colocar uma tesoura aberta embaixo da cama e pôr sal em todas as frestas de janelas e portas, senão ela pode passar. Então boa sorte, caçadores. Tchau! Pergunta valendo a estrela dourada. Quem acertar primeiro ganha a estrela e também eu fixo os comentários aqui embaixo. Uma anta esfolada pode ser afastada por um item. Que item é esse? Kumacanga, uma espécie brasileira de lobisomem. Essa espécie de lobisomem do Brasil possui uma habilidade única, mas que só funciona às sextas-feiras à noite. Basicamente, eles podem soltar a cabeça dos corpos que saem voando em chamas pro local onde eles quiserem. Assim, esse tipo de lobisomem pode assustar suas vítimas com as suas cabeças em chamas, levando elas justamente pro lugar onde tá o seu corpo. Existem algumas tribos indígenas que acreditam que a lua é uma dessas cabeças em chamas que subiu muito alto. Então muito cuidado às sextas-feiras e boa sorte, caçadores. Tchau!
Curiosidades sobre o Aiwara. O Aiwara já foi registrado como demônio e como duende, e ele é mais comumente visto no norte do país. Quando o Aiwara surge, a água fica tóxica, com cheiro de enxofre e os peixes morrem nos rios. Ele costuma surgir de duas formas, ou como um múnculo totalmente desfigurado, ou como um grande cachorro gordo com orelhas enormes que ficam se abanando. O Aiwara costuma surgir de repente, sem ninguém perceber, e geralmente à meia-noite. Não existem registros de como matá-lo, mas você pode se proteger dele usando sal. Boa sorte com essa coisa. Tchau. Curiosidades sobre o encourado. O encourado é uma espécie brasileira de vampiro muito diferente do vampiro que você tá acostumado. Quando um deles tá por perto, as galinhas param de comer e de botar ovos e os urubus começam a voar em volta da cidade. E diferente dos europeus, eles não têm fraquezas. A única coisa capaz de afastá-los são sacrifícios. Dizem que no passado os criminosos das cidades eram oferecidos aos encourados como sacrifício. E os sacrifícios têm que ser colocados na entrada da cidade, ou na entrada da sua casa se o encourado já tiver entrado na cidade. Suas histórias são mais presentes no nordeste do país, então boa sorte, caçadores. Tchau. Curiosidades sobre o Homem do Saco segundo a SCP. Sabia que o Homem do Saco está registrado na SCP brasileira como SCP-050-PT? Segundo eles, o Homem do Saco aumenta de tamanho toda vez que come alguém. Depois de comer, ele fica imóvel enquanto digere, crescendo 1% a sua massa corporal por hora de digestão. O Homem do Saco também não seria um ser único, e sim uma espécie, existindo rastros de vários deles por aí. E aparentemente ele seria imortal, e a única forma de pará-lo seria prendendo-o. Então boa sorte, caçadores. Tchau. Curiosidades rápidas sobre lobisomens brasileiros. Nasce lobisomem o 7º filho de uma família de 6 irmãos. Esse que nasce lobisomem vai se transformar em lobisomem na primeira sexta-feira depois do seu aniversário de 13 anos. Quando um lobisomem brasileiro se transforma, ele faz 7 nós na roupa que estava usando, e se esses nós forem desfeitos, ele nunca mais vai voltar a ser homem. Para matá-lo, você pode dar uma facada no coração dele com uma faca de prata, ou então dar um tiro nele com uma bala lambuzada de cera de um altar de uma igreja que já tenha celebrado pelo menos 3 missas de Natal. Mas lembre-se, caçadores, não é legal matar lobisomem. Lobisomem não é lobisomem porque quer, e sim porque é uma sina. Então o mais legal a ser feito é quebrar essa sina. E uma das formas de fazer isso é causando um ferimento nele que tire sangue, mas não é fácil fazer isso porque a pele do lobisomem é muito resistente. Então boa sorte, caçadores. Tchau. Curiosidades sobre a Matinta Pereira. A sina da Matinta é hereditária e passa de mãe pra filha. Se a Matinta não tiver herdeira, ela vai pro meio da floresta e grita: "Quem quer?" E a primeira pessoa que responder "eu quero" se torna a próxima Matinta. Então não grite de volta. Para prender uma Matinta, você precisa de uma tesoura, uma chave e um rosário. Em um local de passagem da Matinta, enterre a chave, finque a tesoura por cima com o rosário sobre ela, e aí a Matinta que passar por ali vai ficar presa. Boa sorte, caçadores. Tchau. Olhos de Zaori. Vocês acham que só em Naruto existem olhos especiais, não é? Mas aqui no Brasil existe também e é bem massa. Podem nascer com os olhos Zaori, aqueles que nascem na sexta-feira da paixão. Podem parecer pessoas comuns, mas os seus olhos possuem um brilho especial, misterioso, mágico, e nada pode se esconder deles. Podem enxergar através de tudo que é opaco e obscuro, capazes de localizar tesouros enterrados perdidos, minas de ouro e até pedras preciosas. Infelizmente para os Zaori, eles não podem usar o seu dom em benefício próprio, então eles não podem ficar com nenhuma riqueza que eles encontram. Então você que sonha em encontrar Eldorado, seria bacana se você fizesse um amigo Zaori. Tchau!